Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de LGPD nas empresas? Vamos estar trazendo aqui o cidadão, que é o usuário do Banco Central de Dados. Vamos estar falando do Banco Central de Dados, que é o sistema domiciliado. E vamos estar falando também das empresas e vamos trazer também sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com este vídeo, quero simplificar o entendimento de como é cada uma dessas estruturas e quais são as ações legais, né? De um lado, nós temos, então, o titular dos dados, que é o usuário. Vou tirar aqui um pouquinho a imagem, que é, então, o usuário, o cidadão, né? O cidadão ele precisa fazer alguma negociação com alguma empresa. A LGPD ela prevê que as empresas agora elas precisam informar ao titular, ao cidadão, ela precisa fornecer uma forma do cidadão usuário, né, dele saber quais são os dados dele que está sendo tratado na determinada empresa, né? Só que isso tem tornado muito caro para as empresas para manter um acesso externo para o cidadão saber qual que é os dados deles sendo tratado nesta empresa. Mas a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê isso como um direito do cidadão. Para facilitar então a vida das empresas e para facilitar para o cidadão, para o usuário, o Banco Central de Dados ele fornece uma plataforma para o cidadão para ele fazer o cadastro no Banco Central de Dados. Com este cadastro, ele passa a ter o direito, então, de imprimir um comprovante de residência, o qual não está previsto nesse diagrama, porque isso trata de uma outra situação, né? Então tá, o cidadão cadastra no banco de dados através da plataforma fornecida pelo sistema domiciliado. Uma vez que ele tiver cadastrado e as empresas contratarem o serviço de proteção de dados do sistema domiciliado, ele vai então ter acesso a um checklist, no qual ele vai ter que atender todos os requisitos previstos nesse checklist. Ele aceitando estes termos, então aí sim ele vai passar a ter direito a de fazer consulta ou conseguir ter acesso aos dados dos usuários, certo? Então, uma vez que ele aceitou o nosso checklist, ele passa a ter acesso a relatórios, onde cada consulta que ele for fazer no banco de dados, antes é formado um relatório e deixado disponível para o usuário, certo? Então, o usuário, após ele ter o cadastro no banco de dados, ele tem direito de ter acesso, então, ao relatório sobre os dados tratados pelas empresas, conforme eles têm aceitado, então, os termos do checklist, certo? Com isso, então, as empresas têm acesso ao banco de dados, têm acesso aos dados pessoais do titular e ele pode, então, confirmar e finalizar o cadastro. Ou ainda, então, se haver uma reclamação
do titular dos dados. Olha só, se haver uma reclamação, aqui ó, reclamação na ANPD, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai exigir da empresa, então, um relatório de impacto de dados, no qual é fornecido pelo sistema domiciliado e está fazendo o papel de controlador de dados, certo? Então, ele fornece o relatório para atender às necessidades da LGPD. E assim, a ANPD tem acesso, então, também ao banco de dados e também tem acesso aos relatórios, tá? Que através do cidadão aqui, ele tem acesso, então, ao relatório, que o relatório é impresso pelo titular para fazer a reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Então, desta forma, as empresas não coletam mais dados dos usuários, dos seus clientes, funcionários, colaboradores, né? Onde que ele passa, então, a exigir que o usuário esteja cadastrado no Banco Central de Dados, para que daí sim a empresa passe a ter acesso aos dados, conforme está aqui, né? Passa a ter acesso aos dados, deixando um relatório do dia, a hora, motivo que ela teve acesso aos dados do cidadão. E assim o cidadão podendo imprimir esse relatório, se for um acesso aos dados dele não autorizado, digamos que alguém está usando os dados desse usuário para cometer alguma fraude, então esse cidadão ele tem acesso a esse relatório que a empresa fez a consulta e ele pode também entrar em contato direto com a empresa, tá? Para fazer então um pedido de cancelamento sobre esse tratamento. Só que essa parte também não está aqui, ela está voltada na parte de proteção de dados do usuário, que também é outro cenário. Vou fazer um vídeo para cada cenário. Este nós estamos falando somente da LGPD e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então assim é feito a intermediação, assim é feito a emissão do checklist para a empresa ter acesso aos dados. Ela precisa atender os requisitos desse checklist. O sistema domiciliado ele se posiciona como controlador de dados, tá? E ele fornece, se necessário também, então, o RIPD, que é o Relatório de Proteção de Impacto e Proteção de Dados, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Ficando assim, então, o responsável por estes dados sendo o titular, o cidadão, o usuário, por meio de leis que também está previsto em outro gráfico que vou estar trazendo. Então aqui é somente para entender como que a empresa passa a ter acesso aos dados, um acesso legal, e deixando então relatórios disponíveis para o cidadão, para o usuário. Tudo bem? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode então atender a reclamação, que está vindo aqui, ó, a reclamação, né? E ela pode entrar em contato tanto com a empresa domiciliada, como ela pode entrar em contato também solicitando o relatório direto para a empresa. E quem vai fornecer é o sistema domiciliado, tanto para a empresa quanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tudo bem? Então esse vídeo era para falar deste formato de adequação à LGPD, que ainda não tem muita previsão, né? Então a empresa que quiser dar início à proteção de dados aí de seus clientes, funcionários, ou seja, de seus colaboradores, acesse o site www.domiciliado.com.br. Teremos o prazer em atender. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui.